Salve, salve, bem-vindo ao Código Fluente, a mais uma aula do tutorial de Kubernetes, que fica aqui, ó, DevOps, Kubernetes. Essa aula, como é uma aula um pouco mais densa, né, que explora conceitos mais avançados e a aplicação que a gente vai fazer o deploy no cluster que a gente vai criar na DigitalOcean também é mais complexa, vai ser uma aula provavelmente um pouco mais demorada, então eu vou passar aqui rapidamente por essa parte, né, pedir que vocês sigam o Código Fluente nas redes sociais, divulguem com os amigos, caso vocês curtam. Essa daqui é uma cantora feita com IA, influencer e cantora criada totalmente com IA, as músicas também criadas com IA, né? Eu criei, né, utilizando várias técnicas e ferramentas, ela tem alguns clipes e aqui são as redes sociais dela, quem quiser dar uma olhada, uma sacada, seguir ela, chama Scarlet Finch. Já tem 6 músicas nas plataformas, né, de áudio e é possível também colocar já nos posts do Instagram, por exemplo, a música dela já está lá disponível. Aqui é meu LinkedIn, meu GitHub, né, para quem quiser me seguir. Aqui são plataformas de IA, né, que eu uso direto. Aqui plataformas de cloud, a gente vai utilizar a DigitalOcean na aula de hoje. Links de comunidades, meus canais no YouTube. Importantíssimo aqui, ó, QR Code para doações, para quem quiser ajudar monetariamente aqui o Código Fluente. Lá embaixo também tem um link para doações, cadê aqui, ó, tá? E vamos partir então para o conteúdo, né, para não perder tempo, direto ao ponto. Aqui é o link do repositório, tá? Deixa eu mostrar aqui rapidinho, né? São 2 projetos, né? O projeto de front-end, aqui, ó, React, TypeScript, o back-end, Fiber, Golang e a pasta de DevOps com os arquivos, né, do Terraform, que tem o README explicando tudo certinho aqui. E para vocês, se quiserem usar o mesmo projeto aqui para aula, vocês podem usar também o projeto de vocês para fazer o deploy, mas quem quiser, eu vou explicar aqui passo a passo, né? Desde do clonar aqui esse repositório, né, que aí também não tem mistério, você dá um git clone com o endereço do repositório, ele vai baixar para sua máquina ou simplesmente baixar o zip, né, unzipar os arquivos e fazer todo o processo que a gente vai fazer aqui nessa aula, tá? Então, ó, é uma aula avançada de DevOps, em especial Kubernetes e Terraform. Kubernetes, configuração e uso de pods para front-end e back-end. Load Balance para distribuir o tráfego, configuração de Persistent Volumes, PV, e Persistent Volumes Claims para armazenamento persistente, implementação de Liveness e Readiness Probes para monitoramento e saúde dos containers, DevOps, orquestração e deploy de aplicações distribuídas, configuração de infraestrutura como código, que é essencial para práticas de DevOps avançadas, integração de serviços externos, que a gente vai utilizar aqui o Gmail, né, para notificação de e-mail, com uma aplicação baseada em microserviços, gerenciamento de tráfego e comunicação entre diferentes componentes e serviços no cluster. Esses tópicos são avançados, exigindo um bom entendimento de Kubernetes e DevOps para configurar, manter e otimizar a infraestrutura. Isso aqui é só para ilustrar os conceitos avançados que a gente vai trabalhar nessa aula. No Kubernetes, os volumes são essenciais para aplicações que precisam armazenar dados de forma duradoura. Neste caso, vamos configurar um sistema de autenticação de usuários em que a persistência de dados é fundamental para manter informações de sessão e segurança dos dados do usuário. Descrição do sistema de autenticação. O sistema é composto por um back-end em Golang usando o framework Fiber e um front-end em React. Essa combinação proporciona uma interface de usuário robusta e um back-end eficiente e seguro, ideal para gerenciar a autenticação e recuperação de senhas dos usuários. Então aqui tem um diagrama que mostra, dá uma visão geral, né? Deixa eu diminuir só um pouquinho aqui para dar para visualizar a figura toda. Então aqui a gente tem o cluster, esse retangulão aqui. Dentro desse cluster a gente tem o pod do front-end, a gente tem o load balance, a gente tem aqui o pod do back-end, dentro dele está o back-end Fiber Golang, a gente tem o pod do MySQL, né, que faz uma solicitação, né,
ao PVC. É como se fosse, você pode entender o PV e o PVC como um estacionamento. Então imagine um estacionamento onde você pode parar ônibus, van, moto, carro de passeio, né? Então, para cada tipo de veículo você vai ter um espaço diferente, né? Porque um ônibus ocupa muito mais espaço, uma van ocupa um pouco menos, mas ainda assim muito mais espaço do que um carro de passeio e assim por diante. Então, o PVC seria a solicitação, né? Você chega no estacionamento, ó, quero parar a minha van dentro do estacionamento. Então no estacionamento vai ser emitido um ticket, né, que seria o PVC, dizendo, ó, tal lugar, pode parar em tal lugar, e você vai ter aquele ticket, né? Então o PVC ele seria esse ticket, e o espaço físico onde a van vai ser parada seria o PV, que o pod do front-end ele é exposto externamente pelo load balance, já o pod do back-end não, ele é exposto internamente. Outra coisa, o load balance não fala aqui com o back-end nem vice-versa. Então, quem fala com o back-end é o front-end. Então, a comunicação aqui direta. Como ele está no mesmo cluster e está configurado tudo certinho, ele vai conseguir se comunicar aqui com comunicação interna, front-end e back-end. Tá? O back-end, né, o pod aqui do back-end, ele se comunica com o pod do MySQL para esse trabalho aqui de PVC e PV, que eu falei ainda há pouco, né, aquela metáfora do estacionamento. E se comunica também com a API do Gmail, que é o que a gente vai utilizar aqui para enviar o e-mail na hora de o usuário querer resetar a senha, criar uma nova senha, né, modificar a senha. Então vai ser enviado um e-mail com uma URL e um token nessa URL para ele conseguir redefinir a senha, tá? Fora isso, deixa eu ver mais. Aqui, ó, a gente tem o Readiness Probe, que é uma verificação para saber quando o pod aqui, no caso do front-end, está pronto já para começar os trabalhos, né, receber tráfego, né? É através dessa comunicação que o Kubernetes sabe que aquele pod já está ok, né, já está funcionando e pode enviar tráfego para ele. No caso aqui do back-end, como ele não tem uma conexão aqui direta com o load balance, ele vai ter uma setinha assim, eu não coloquei, mas eu vou colocar depois, da mesma forma que o Liveness Probe, né? Uma setinha que sai do pod e volta para ele mesmo. Vai ser a mesma coisa aqui. Tá vendo aqui, ó, que o Liveness Probe no pod do front-end, a seta sai dele e volta para ele, porque é uma verificação de vida, né? Ele fica verificando se está vivo, né? Se está funcionando, porque se não tiver, o Kubernetes tem que levantar outro pod, né, para o front-end. A mesma coisa aqui no back-end, né? Ele fica verificando se está tudo ok com a vida desse pod. Aqui o Readiness Probe é para saber se o pod já está funcionando perfeito para receber tráfego, né? Como aqui ele não tem essa comunicação com o load balance, essa comunicação é interna. Então o Readiness Probe vai ser igual ao Liveness Probe aqui no back-end, uma seta que volta para ele mesmo. Dá um refresh aqui que eu já modifiquei aqui a imagem, vamos ver se foi. Aqui, ó, essa setinha aqui, ó, Readiness Probe pronto para o tráfego. Essa aplicação back-end, front-end, né, eu esqueci de falar, mas tem todo o passo a passo da criação dela, desde o início do projeto até o final, aqui, ó, em programação web, Golang para web, Fiber, tá? Esse tutorial aqui, ó, da aula mais recente, né, da última aula na verdade, até a primeira, que vai estar aqui na página 2, aqui, ó, aula 1. Então quem tiver curiosidade de saber como foi feito, tem todo o detalhe aí passo a passo nesse tutorial. Configuração do ambiente com Terraform. Para facilitar a criação e gerenciamento dos recursos, vamos usar o Terraform para automatizar toda a configuração no Kubernetes, incluindo a criação do banco de dados MySQL na DigitalOcean e a configuração do serviço de e-mail com Gmail para a recuperação de senha. Provisionamento do MySQL com Terraform na DigitalOcean. Usaremos o Terraform para criar uma instância do MySQL diretamente na DigitalOcean. Isso garante que os dados dos usuários sejam armazenados de forma persistente e segura, gerenciados automaticamente pelo Kubernetes. Gmail como serviço de e-mail.
Para envios de e-mail de recuperação de senha, vamos substituir o e-mail ROG pelo Gmail. A integração de Gmail será automatizada com o Terraform, usando credenciais seguras para que o sistema possa enviar e-mails transacionais com confiabilidade. Dockerização do back-end e front-end. Dockfile para o back-end, esse Dockfile aqui. Aqui está o Dockfile para o back-end, onde configuramos a aplicação em Golang para rodar em um ambiente Docker. Esse arquivo cria uma imagem leve e eficiente para o back-end. Dá um refresh aqui porque eu coloquei isso daqui, ó. Eu acho que ajuda a não causar nenhuma confusão, né? A gente saber que esse arquivo chama Dockerfile-backend, que está dentro da pasta DevOps. Só por desencargo. Então esse é o Dockfile do back-end. Então a gente, para construir a imagem do back-end, a gente vai primeiro, no meu caso aqui, como eu estou no Windows, eu vou setar o Docker Build Kit com 1, né, para ativar o Build Kit, que é uma versão mais recente e eficiente do mecanismo de build do Docker. Se você tiver no Linux ou Mac, é só atribuir 1 a essa variável aqui, Docker Build Kit. No meu caso, eu vou fazer isso daqui. Antes da gente fazer isso, eu vou ler aqui, aliás, primeiro também essa parte do front-end, aqui é o Dockerfile do front-end, né? Então, ó, esse Dockfile cria a imagem do front-end em 2 etapas. Primeiro, ele instala as dependências e constrói a aplicação usando o Node.js. Em seguida, configura o Nginx para servir o conteúdo estático gerado, permitindo que o front-end seja acessado por meio do servidor Nginx, que também aplica configurações personalizadas para variáveis de ambiente e segurança. Então esse arquivo aqui é o do front-end e aqui são os comandos que a gente vai usar, né? Eu vou subir as imagens do front-end e do back-end para o Docker Hub. E vamos começar essa parte aí, né? Começar os trabalhos. Eu vou dar um refresh aqui que eu coloquei os comandinhos aqui para ficar mais completo, que é o seguinte, cadê? Então aqui, a gente já viu o Dockfile do back-end, logo depois eu coloquei isso daqui, né? Porque a gente vai precisar ver se o Docker está rodando no nosso sistema. Eu estou no Windows e vamos rodar um Docker Info. Não retornou nada, tá vendo? Vou dar um Ctrl C aqui, ó, ficou paralisado porque não está rodando. No meu caso, que eu tô no Windows, eu vou rodar esse comando aqui. Estou usando o Docker como uma máquina virtual no VirtualBox. Se você tiver no Linux ou Mac, você vai rodar esse comando aqui caso o seu Docker não esteja rodando. Isso é para startar o serviço do Docker. No meu caso, eu vou usar isso daqui. Eu vou deixar ele subindo aqui, vou dar um pause porque leva um tempinho aqui. Já completou, vou dar um CLS aqui para limpar, então já tem o Docker rodando. Vou dar um Docker Info de novo, aí a saída do Docker Info, dá um CLS. Tá, então agora a gente vai construir a imagem Docker localmente para depois a gente fazer o login lá no Docker Hub ou no hub que você for subir a sua imagem Docker, né? Para que a gente consiga depois fazer o deploy lá na DigitalOcean. Então a gente precisa ter essas imagens localmente para subir depois para o Docker Hub. No caso do Windows, eu vou utilizar isso daqui para ativar o Docker Build Kit, como eu falei. Primeira coisa é ativar. Lembrando que você tem que estar nessa pasta aqui, ó, Código Fluente Fiber Tutorial, né? Fora da pasta DevOps, para construção das imagens Docker. Então, se eu der um Docker Images,
Ó, eu deletei todas as minhas imagens localmente, não tenho nenhuma imagem aqui. E aqui no Docker Hub eu já tinha feito um teste antes, já tinha subido, mas acabei de deletar aqui também as imagens do back-end e front-end. Ficou só a imagem do Flatbird que a gente utilizou em aulas passadas, né? E esse é o comando, né, para criar, né, fazer o build dessa imagem do Dockerfile back-end. Então é importante que a gente esteja aqui, ó, na pasta Código Fluent Fiber Tutorial e não da DevOps, justamente por causa dessa parte aqui do comando. Opa, peraí que eu... Aqui, ó. Tá vendo? DevOps / Docfile Backend. Eu estou rodando dentro dessa pasta, então tenho que dizer, ó, vamos fazer o build do Dockerfile Backend que está dentro da pasta DevOps. Se eu tivesse já dentro da pasta DevOps, né, eu teria que rodar esse comando sem esse DevOps / aqui, ó. Eu tiraria isso daqui e rodaria assim, ó. Tá? Mas não é o caso. Como eu estou dentro da pasta mãe do projeto, né, o Código Fluent Fiber Tutorial, que tem back-end, tem DevOps e tem front-end, eu até apaguei uns arquivos aqui que tinha sido gerado nos testes, né? Vocês vão ver que eu vou criar uma pasta aqui, Terraform e alguns arquivos aqui na hora que a gente rodar o init, mas é mais na frente. Por enquanto a gente vai criar a imagem. Então eu vou rodar aquele comando, né? Ó, docker build -f devops /, né? Dentro da pasta DevOps tem esse docfile backend, que é esse cara daqui, né? E vamos criar essa imagem, né? Fiber out API, versão 1.0, espaço ponto. E eu vou dar o Enter e ele vai começar a fazer o build da imagem. E aí eu vou dar um pause aqui porque vai demorar um pouquinho e volto já. Ó, já terminou. Se eu der um Docker Images, ó lá, tá ali a imagem. Só que eu vou fazer uma coisa que é o seguinte. Eu vou gerar essa imagem já com o meu nome de usuário lá no Docker Hub, para não precisar fazer isso daqui, ó. Se eu criar dessa forma, ó, Fiber Out API, sem botar o meu nome de usuário lá, Totti Cavalcante / Fiber Out API, versão 1.0 e tudo mais, eu vou precisar de um outro passo depois, que é fazer a tag, que é mais aqui na frente, ó, tá vendo? Eu criei a imagem só com Fiber Out API, sem esse Totti Cavalcante aqui, ó, /. E aí eu vou ter que fazer, né, esse tag aqui, e aí ele vai criar uma cópia dessa imagem, mas com esse nome aqui, ó, tá vendo? Só que pra gente evitar isso daqui, e aí ter que criar uma imagem, depois uma cópia para poder subir, porque na hora de fazer o push, a imagem tem que estar com esse prefixo aqui, que é o nome de usuário / e o nome da imagem. Eu já vou, para não precisar fazer isso daqui, eu vou destruir essa imagem que eu criei e vou recriar ela com o comando que é... Cadê? É esse comando aqui. Só que aqui vai ter o Totti Cavalcante /, aliás, não esse comando aqui, porque esse aqui é o front-end. Cadê o back-end? Tá aqui, ó. Eu vou colocar Totti Cavalcante / antes disso daqui, ó, tá? É bom que vocês vão ver como é que a gente remove a imagem, ó. Docker RMI, e eu vou copiar o identificador dessa imagem. Vou deletar ela, deletei. Se eu der um Docker Images, agora não vai ter nada, tá vendo? Eu vou recriar ela, só que eu vou recriar ela assim, ó. Tá vendo aqui, ó, o nome da imagem? Totti Cavalcante / Fiber, e aí eu não preciso fazer aquela parte do tag, entendeu? Não preciso fazer uma cópia aqui localmente da imagem. Então eu já pulo uma etapa. Eu vou deixar esse comando lá também depois no post da aula, só para vocês terem como opção também. Vou dar um Enter aqui e deixar ele gerando aí a imagem localmente. Ó, já gerou, foi rapidinho. Se eu der um Docker Images,
Aí tá criada, tá vendo? E tá com o nome Totti Cavalcante Fiber Out API. Então eu não preciso taguear ela porque ela já foi criada com a tag do meu nome de usuário no Docker Hub. Aqui meu nome de usuário no Docker Hub, Totti Cavalcante. Então, criando dessa forma, eu não preciso, na hora de subir lá para o Docker Hub, que vai ser mais na frente, a gente pode pular essa parte aqui, né? Porque a imagem já foi criada com esse nome, né? Então não preciso criar uma cópia com esse nome. Depois é só dar um push, que ela vai subir lá para o Docker Hub. Por enquanto, agora, o que a gente vai fazer é a mesma coisa agora com o front-end, né? O Dockerfile do front-end. Vamos gerar ele também. Vou fazer a mesma coisa, como está sem o meu prefixo, né, Totti Cavalcante /out UI, né, versão 1.0 e tal, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz agora com o back-end. E aí eu vou colocar aqui, ó, com no cache, né, mas não precisa nem, se quiser pode até tirar. Mas eu vou fazer assim, a mesma coisa, ó, já coloquei meu nome aqui, ó, o prefixo Totti Cavalcante / na imagem para não precisar fazer a cópia, né, taguear ela. E aqui eu vou esperar completar, que esse demora um pouco mais. Pronto, imagem do front-end também construída. Olha lá, back-end, Fiber Out API, front-end Out API, todos já com prefixo Totti Cavalcante no meu caso, porque é o meu nome de usuário lá no Docker Hub. No caso de vocês, vocês vão substituir pelo nome de vocês, tá? Dá um CLS aqui, beleza. Eu alterei aqui no post, ó, coloquei o comando para gerar fazer a imagem, né, do back-end, e coloquei aquela outra alternativa que eu falei, que já vem com o nome de usuário no Docker Hub, para você não precisar fazer aquela fase de taguear a imagem depois, né, que tem lá embaixo. Aqui, ó. Porque para subir para o Docker Hub, a gente tem que ter antes do nome da imagem o prefixo com seu nome de usuário e o /. Então, para evitar ter que duplicar a imagem e criar uma outra imagem com o prefixo, a gente já pode criar a imagem com o prefixo, né? E aqui é o do back-end, ó. Aí eu coloquei aqui, ó, se quiser já colocar o prefixo do usuário no Docker Hub, então você vai rodar esse comando aqui. E esse no cache aqui, na verdade é para ele ignorar o que já, vamos dizer que você já subiu uma imagem, essa mesma imagem, você já tenha subido para o Docker Hub. E aí você vai subir de novo que você mudou alguma coisa. Ele vai ignorar o cache, né, o que já tem lá que não precisa subir, porque já ele só vai subir o que foi alterado. Com o no cache, ele esquece tudo que já foi, tudo que você subiu antes daquela imagem e sobe toda a imagem, ele sobrescreve toda a imagem, né? Então o no cache é para isso. Ao invés de ele subir só partes da imagem que foram alteradas, ele sobe toda a imagem, sobrescreve ela toda lá no Docker Hub, né? Aqui eu coloquei a opção 100 aqui só para ter duas opções de comando aqui, né? Então, ó, prefixei aqui, ó, your username in Docker Hub / e o nome da imagem, espaço, ponto. Isso para o back-end. E no front-end, que é o Alt UI, tá aqui, ó. Eu vou até mudar porque eu deixei, vou colocar a mesma coisa, peraí. Acabou ficando com o prefixo do meu nome, né? Para ficar genérico, então deixei igual lá do front-end, ó. Your username in Docker Hub. Tá. Então beleza, agora a gente vai subir a imagem lá para o Docker Hub. Então se você não tem uma conta, ou se você for usar um outro hub para colocar a sua imagem em Docker, você vai logar lá no seu hub, né, fazer o seu login, e no terminal vai dar o Docker Login. No meu caso, eu vou colocar só Docker Login e ele já vai logar direto, sem pedir usuário e senha, porque eu tenho as credenciais já salvas aqui no meu computador, né?
as chaves SSH. Então ele não vai pedir. Mas você pode logar assim também, ó. Docker login -u, aí passa o número de usuário, -p de password e coloca a sua senha e aí você vai logar, né? E ó, já estou logado, né, aqui no site do Docker Hub. E agora eu vou logar o terminal, né, pelo terminal. Dá um Docker login, como eu tenho as credenciais salvas, ó, já estou logado. Quando executar esse comando, será solicitado que você insira seu nome de usuário e senha do Docker Hub, né, caso você não tenha as credenciais salvas no seu computador. Depois de fornecer suas credenciais, você estará logado e pronto para enviar, né, para dar um push ou baixar, né, fazer um pull de imagens do Docker Hub. Se você deseja logar usando um único comando sem interação, pode usar esse comando aqui. Nota de segurança. O uso do comando acima não é recomendado em scripts ou em terminais compartilhados devido ao risco de exposição de senha. Uma abordagem mais segura seria utilizar um Docker login, foi como eu fiz, sem senha, no terminal, ou configurar o acesso através de tokens secretos ou chaves de API, se disponíveis, para automatizar processos sem expor suas credenciais diretamente. Subindo as imagens para um registro de containers. Após construir as imagens, o próximo passo é subi-las para um registro de containers, como Docker Hub ou Git Container Registry. Este passo é crucial para permitir que seu ambiente de produção no Kubernetes possa acessar e utilizar estas imagens. Comandos para subir a imagem do back-end. Crie a tag com seu username no Docker Hub. Isso aqui, como a gente já criou as imagens já com prefixo aqui, ó. No meu caso aqui eu não preciso, porque eu utilizei aquele comando que já criou a imagem com o prefixo do meu username lá no Docker Hub, que é para onde eu vou subir. Então eu não preciso, né? Isso aqui ele iria pegar essa imagem, né, se eu tivesse gerado com aquele primeiro comando, né, sem colocar o nome, o meu username como prefixo, eu teria que rodar esse comando e aí ele cria uma cópia dessa imagem Docker e coloca esse prefixo. Só que fica a imagem duplicada, você vai ter que deletar a outra. Então, para evitar isso, eu prefiro rodar, né, daquele jeito que eu mostrei, né? E depois disso, que no caso eu não vou precisar fazer, é só dar um push, né? Docker push e o nome da imagem, né, que já está prefixado aqui com o meu nome, tanto o do back-end, que é essa primeira, como o do front-end, tá? Aliás, aqui, ó, front-end. Aqui é o comando para taguear, né? Pegar a imagem, vamos dizer que tenha gerado alt.v 1.0 sem o prefixo aqui, né, do nome. Aí eu teria que taguear ela, vai criar uma cópia dessa imagem com esse prefixo e aí sim eu posso subir com esse comando. Como eu criei as duas com o prefixo do meu username, então não vou ter problema. Eu vou dar um refresh aqui porque eu tirei esses comandos que eu coloquei meu nome e coloquei isso aqui que é mais genérico. Your username in Docker Hub. Então beleza, agora é só dar o push dessas duas imagens. Docker Images, ó, vou subir primeiro a API. Então, ó, CLS. Por enquanto a gente só tem a imagem do Flappy-Bird. Eu vou subir aqui, ó, dá um Enter, ó. Tá subindo. Deixa eu acabar, acabou, beleza. Agora vamos subir a essa daqui, né? Ó, tem que colocar a versão, tá? Ó, o nome da imagem, 2 pontos, versão 1.0. Mesma coisa pro
para esse cara daqui. Você vê aqui o comando que a gente rodou antes, ó. Fiber Alt API V 1.0. Agora vamos subir a do front-end, que é o Alt UI. Mesma coisa, o Alt UI versão 1.0. Quem for fazer, seguir o passo a passo aqui dessa aula e for usar esse meu projeto, né, pode usar as minhas imagens, né, do meu Docker Hub sem problema. Pode até pular essa parte aqui, mas o legal é vocês seguirem realmente o passo a passo, construir as imagens, subirem para o Docker Hub e tudo mais. E agora, ó, se eu der um refresh, as imagens já vão estar disponíveis aqui, ó, no Docker Hub. Olha lá, o Alt UI, que é o front-end, e o Fiber Alt API, que é o back-end, tá? Os projetos, né? Os projetos porque é o projeto de back-end e o do front-end. O projeto de autenticação de usuários é composto por um back-end desenvolvido com Fiber em Golang e um front-end feito em React com TypeScript, como eu já tinha dito antes. Essa estrutura proporciona um sistema completo de registro e autenticação de usuários. Para quem desejar mais detalhes do app que vamos fazer o deploy, que é esse, né, de autenticação do usuário, registro, autenticação e recuperação de senha, né, o tutorial completo pode ser acessado nesse link, que é o mesmo que eu falei antes aqui, ó. Programação web, Golang para web, Fiber, o mesmo link. Agora, vamos abordar um ponto extra sobre o projeto, que está fora do escopo principal da aula, mas é importante para o front-end, o arquivo de configuração Nginx. Esse arquivo define como o Nginx serve à aplicação React no ambiente de produção e como ele lida com questões de segurança e comunicação com o back-end. Então esse é o Nginx. Tá dentro da pasta front-end React, né? Tá lá ele, o Nginx, o conteúdo dele tá todo aqui, tá todo comentado, e eu vou ler aqui as partes principais aqui, mais importantes desse arquivo, né? O arquivo de configuração Nginx front-end atua como um servidor web e um proxy reverso. Ele serve o conteúdo estático da aplicação React e configura o roteamento e segurança das requisições que partem do front-end em direção ao back-end. Principais configurações do arquivo: servir o conteúdo estático. O Nginx define o diretório raiz da aplicação com o comando root e essas pastas aqui user, share e nginx HTML, onde os arquivos estáticos HTML, CSS, JavaScript são armazenados após o build do React. Configurações de cores. A configuração cores permite que o front-end e o back-end em diferentes origens comuniquem-se sem restrições. O cabeçalho Access Control Allow Origin é definido como asterisco para liberar o acesso de todas as origens. Outros cabeçalhos como Access Control Allow Methods e Access Control Allow Headers especificam quais métodos HTTP e tipos de cabeçalhos são permitidos nas requisições, enquanto o Access Control Allow Credentials permite o uso de cookies e credenciais. Cabeçalhos de segurança adicionais. Para proteger a aplicação contra algumas ameaças como clickjacking e XSS, né, Cross-Site Scripting, o arquivo inclui cabeçalhos como X-Frame Options, Same Origin, previne que o site seja exibido em iframes fora da origem. O X-XSS Protection 1 habilita a proteção contra ataques XSS em navegadores compatíveis. X Content Type Options NOSIF, né? Não sei nem como pronuncia isso, evita que o navegador interprete arquivos de forma incorreta. O Refer Policy Strict Origin when Cross Origin
controla quais as informações de refer são enviadas com as requisições. Cache de arquivos estáticos. A localização static define uma política de cache de 1 ano para arquivos estáticos, melhorando o desempenho ao reduzir requisições repetidas desses recursos. Roteamento interno e proxy reverso. Para rotear requisições ao back-end, a configuração location@backend redireciona para o serviço Alt API Service na porta 3000, passando cabeçalhos específicos para manter a integridade da conexão. Quando o método é options, uma resposta pré-definida é enviada para permitir que a requisição prossiga de acordo com as permissões CORS. Essas configurações tornam o Nginx um ponto central para gerenciar e proteger o tráfego entre o front-end e o back-end, além de servir o conteúdo estático com eficiência e segurança. Configuração do sistema de autenticação com Kubernetes e Terraform. Após subir as imagens Docker do front-end e back-end para o Docker Hub, usaremos o Terraform para configurar o ambiente necessário para rodar nosso sistema de autenticação no Kubernetes. O ambiente inclui o deployment das imagens, configuração dos serviços de banco de dados e e-mail, além da definição das variáveis de ambiente. Persistent Volume (PV) e Persistent Volume Claim (PVC). Em Kubernetes, PV e PVC são usados para gerenciar o armazenamento persistente dos dados de um aplicativo, como banco de dados, para garantir que os dados não sejam perdidos quando os containers são reiniciados. Persistent Volume (PV) é o recurso de armazenamento que o Kubernetes fornece. Ele representa um espaço físico de armazenamento como um disco no servidor, onde os dados do aplicativo serão guardados. Um PV pode ser criado e configurado para atender diferentes requisitos de armazenamento, como tamanho e tipo de acesso. Então, voltando naquela metáfora do estacionamento, né? Uma van ela ocupa um espaço de um determinado tamanho, um ônibus um espaço ainda maior, né? Um carro de passeio um espaço menor. Então a mesma coisa com os dados, né? Então vai ter variação de tamanho e tipo de acesso, nesse caso do PV. O Persistent Volume Claim, PVC, é uma reivindicação, seria o ticket solicitando o espaço para parar um ônibus, ou o espaço para parar uma van, o espaço para armazenar um determinado tipo de dado, né? Então é uma reivindicação ou um pedido de armazenamento feito pelos pods. Os pods solicitam o espaço que precisam criando um PVC, que o Kubernetes associa a um PV adequado, liberando o armazenamento. O PVC especifica os requisitos de armazenamento que o pod precisa, como espaço e as permissões de leitura e escrita. Vantagens do PV e PVC. As principais vantagens de usar PV e PVC é garantir que os dados permaneçam mesmo que o container seja removido ou atualizado. Isso é crucial para aplicativos de banco de dados, pois permite que os dados sobrevivam a interrupções no ciclo de vida dos pods. Sem PV e PVC, os dados armazenados em um container seriam perdidos assim que ele fosse reiniciado. Dou só um refreshzinho que eu mudei essa frase aqui. Com aplicativos de banco de dados não, aplicativos que usam banco de dados, pois permite que os dados sobrevivam, enfim. Então, probes agora ou verificações. As probes Readiness e Liveness são ferramentas muito úteis no Kubernetes para garantir que os containers de um aplicativo estão funcionando corretamente. Cada uma tem um papel específico. Função. O objetivo da Liveness Probe é verificar se o container está vivo ou funcionando. Se a Liveness Probe detectar que o container está morto ou não responde, o Kubernetes vai automaticamente reiniciar esse container. Quando usar? Útil para casos em que um processo no container pode travar, mas o container continua ligado, por exemplo, um serviço que fica preso em um loop infinito. Exemplo de aplicação. Imagine que você tem um servidor que, ocasionalmente, pode parar de responder por causa de algum erro. A Liveness Probe monitora esse comportamento e, se o servidor parar de responder, o Kubernetes reinicia o container para tentar corrigir o problema. Readiness Probe. Função.
A Readiness Probe verifica se o container está pronto para receber tráfego. Se a Readiness Probe detectar que o container não está pronto, ele será temporariamente removido do serviço até que seja preparado para receber novas requisições. Quando usar? Ideal para casos em que um container precisa de algum tempo para inicializar totalmente ou carregar dados antes de começar a responder às requisições. Ele impede que o aplicativo receba tráfego antes de estar pronto. Exemplo de aplicação. Imagine um servidor que precisa carregar uma base de dados ou inicializar alguns serviços. Durante esse processo, ele ainda não está pronto para atender às solicitações de usuários. A Readiness Probe só direcionará o tráfego para o container quando ele estiver realmente preparado para responder. Como elas funcionam na prática? Ambas as probes geralmente monitoram o container usando métodos como HTTP, envia uma requisição HTTP para uma URL específica, se a URL retornar com um código de sucesso, 200, ok, por exemplo, o Kubernetes entende que o container está funcionando. TCP/Socket, tenta se conectar a uma porta no container, se a conexão for bem sucedida, o container é considerado saudável. Comando, executa o comando dentro do container, se o comando retornar com sucesso, o container é considerado saudável ou pronto. Probes no deployment. Initial Delay Seconds. O tempo em segundos que o Kubernetes espera após o container iniciar antes de começar a fazer as verificações. Isso é útil se o container precisa de um tempo inicial para começar a responder. Period Seconds. A frequência das verificações. O Kubernetes verificará o container a cada X segundos. Arquivo de definição de recursos com Terraform, deployment.tf. O arquivo deployment.tf define o deployment dos componentes front-end e back-end, além dos recursos MySQL no Kubernetes. Inclui Readiness e Liveness Probes, persistência de dados e configuração de recursos. O Persistent Volume MySQL PV é configurado para fornecer 5 GB de armazenamento com acesso de leitura e escrita para um único pod. Usamos HostPath para especificar onde o volume será armazenado fisicamente no servidor. O Persistent Volume Claim MySQL PVC é o pedido feito pelos pods para usar esse volume. Ele solicita o volume especificado em MySQL PV, garantindo que o banco de dados MySQL tenha armazenamento persistente. Então está aqui, né, o deployment todo comentado. Aliás, só marcando na verdade os comentários aqui, cada parte, né, do deployment.tf. Esse aqui é um arquivo do Terraform. Liveness Probe, Initial Delay Seconds, 15 segundos, período, enfim, várias configurações. Aqui é o arquivo de variáveis, esse cara daqui, definição das variáveis, que é o variables.tf. Este arquivo declara as variáveis usadas no deployment.tf, facilitando a customização de valores como credenciais de API e dados do banco de dados sem alterar o código principal. Aqui o arquivo de saídas, outputs.tf, exibe informações úteis sobre os serviços criados como IPs e URLs, facilitando o acesso e uso. E aqui o main, que define o provider para DigitalOcean e configura o cluster Kubernetes com o Terraform. Tem essa parte aqui, tem esse código aqui, esse script, que a gente roda esse cara daqui, que é para poder a gente conseguir criar os recursos, né? A gente precisa de credenciais, né, na hora que o cluster é criado, para conseguir criar os recursos lá dentro. Então a gente precisa ter isso aqui e ele está no main. E localmente, para a gente dar um kubectl get pods, por exemplo, a gente vai ter que rodar isso também na nossa máquina local para ele salvar as credenciais do cluster localmente no nosso computador e a gente conseguir se conectar a esse cluster remotamente pelo terminal.
né? Esse daqui é um comando que está sendo rodado dentro aqui, na hora que a gente der o apply, né, do Terraform. Ele precisa disso daqui para poder ter as credenciais e conseguir criar os recursos todos, né, na hora que ele aplicar, né, esses arquivos todos do Terraform. A gente tem esse arquivo também aqui, que é o terraform.tfvars, que ele é como se fosse o .env, né, aquele arquivo que a gente guarda as variáveis que a gente precisa, como os tokens das APIs, credenciais, enfim, senhas de banco de dados e tudo mais. Aqui eu coloquei, aqui é o token da DigitalOcean que a gente precisa. Eu vou mostrar para vocês como criar, né? Aqui você vai usar o seu Gmail, né? Aqui vai ser a senha, não é a sua senha do Gmail que você vai usar aqui não, né? Eu vou explicar aqui logo em seguida, mas é uma senha específica de app, tá? Eu vou mostrar como gerar, é nesse link aqui, né? Aqui é o password para o MySQL, aí você vai colocar a senha que você deseja, né? E aqui é o acesso à API, né? O /API, que o React vai acessar para poder se comunicar lá com o back-end e ter acesso aos dados e tudo mais. Então, configuração, autenticação e configuração do Gmail. Configure o back-end para enviar e-mails pelo Gmail. Eu escolhi usar o Gmail porque qualquer um pode ter um Gmail, é fácil e tudo mais, né? É gratuito. Você poderia usar um Mailgun, um SendGrid, um Mailchimp, qualquer outro serviço, tá? Então, ó, só uma observação. Veja que no arquivo .env o padrão é uppercase, tá? É assim, ó. Eu coloquei aqui, ó, tá vendo? O nome das variáveis de ambiente é em uppercase. Já no Terraform tfvars, o padrão é lowercase, tá aqui, ó. É desse jeito aqui. Esses arquivos, né, eles não sobem para o GitHub, eles ficam no gitignore porque são informações sensíveis, então você não quer que as pessoas tenham acesso às suas senhas, às suas chaves de API e tudo mais, né? Então ele não sobe para o GitHub. Então, ó, agora a gente vai precisar autenticar na DigitalOcean. Eu vou entrar na DigitalOcean, mostrar onde vocês vão criar esse token. Eu já criei o meu, eu vou criar um novo, mas eu não vou deletar esse meu não, vou deixar lá. Então aqui, ó, DigitalOcean, você vai clicar aqui, ó, em API. Aqui está o meu token, que eu chamei de TOT, e para criar um, você vai clicar aqui, Generate Token, você vai dar um nome, teste, aqui você coloca o tempo que você quiser, eu coloquei no expire, aqui eu coloquei Full Access e Generate Token, clicou. Ah, ele deletou aquele meu token, tá vendo? Então eu vou fazer o seguinte. Ah, não, deletou não, tá aqui embaixo. Ih, viajei. Então tá aqui, ó, tá vendo o nome? Começa com DOP, underline V1, underline. Aí você vem aqui, copia e vai colar no seu... Aqui, ó, cadê? Terraform.tfvars, aqui, ó. Vai colar esse token aqui e vai salvar. Então esses arquivos aqui vocês vão ter que criar, tá? Porque como eu falei, ele está no gitignore, então ele não sobe para o GitHub. Na hora que você clonar o projeto aí para sua máquina, esse arquivo ele não vai existir, tá? Então você vai ter que criar ele e colocar as suas credenciais aqui dentro, tá? Só aqui o React App API URL que pode ficar igual. Até esse password aqui, se você quiser usar seu password ou your password, né, que ficaria melhor. Nem sei porque eu vou botar your password aqui. Deixa eu mudar isso, que ficou português e inglês aqui, ficou estranho. Vamos lá, deixa eu ver aqui se foi.
Opa. Tá aqui, ó. Your password. Então beleza, aqui você vai colocar o password que você quer. Aqui vai ficar a mesma coisa, aqui vai ser a sua senha do seu app lá no Google, que você vai criar, não é a sua senha do Gmail, repetindo. E aqui o seu endereço de e-mail do Gmail que você vai usar na hora você vai estar logado na hora de criar aqui. Deixa eu abrir aqui logo. É aqui que você vai criar você tem que estar com a autenticação 2 fatores ativada, tá? Então aqui você vai dar um nome, no meu caso eu dei esse nome aqui. Aí aqui você vai dar um criar. Eu vou criar, depois eu dispenso. E aí ele vai criar essa senha aqui, ó. Tá vendo? Uma senha como essa, não essa senha, né? Uma senha como essa. 4 letras, espaço 4 letras, espaço 4 letras, espaço 4 letras. Tá, concluído. Só que eu já vou deletar ela aqui, tá? Eu vou manter a minha que já estava. Então é dessa forma que você vai criar essa senha e vai colar aqui, ó, no seu terraform.tfvirus, tá bom? Então beleza, aqui é o link. Eu coloquei o link direto aqui porque eu achei um pouco confuso para chegar a esse link. Eu já deixei o link direto para vocês criarem. Lembrando que a conta do Gmail que você for usar, ela tem que estar com a autenticação de 2 fatores ativada para você conseguir gerar a senha de um app, uma senha como essa que eu mostrei, tá bom? Então beleza, vamos agora, ó, para fazer o login na DigitalOcean, você vai pegar esse mesmo token que eu mostrei, você vai precisar desse token para poder logar na DigitalOcean. E aí você vai colocar aqui docstl alt init --access token e o token, tá? Como esse token aqui foi só de teste, eu vou deletar ele. E agora eu vou rodar doc alt init, isso daqui, deixa eu copiar tudo aqui. Só que eu, no caso, não vou rodar com isso daqui, porque eu tenho que colocar meu token, eu não quero mostrar o token que eu estou usando. Então aqui eu vou colar o token, ó, coloquei aqui docstl alt init --access token e o meu token, eu coloquei aqui só um pedacinho, não vou colocar tudo, mas eu já estou autenticado, tá? E dá o enter e aí já vai estar autenticado na DigitalOcean. Então agora a gente vai executar os comandos do Terraform. Eu vou dar até um refresh aqui, porque eu coloquei aqui no texto uma coisa só para deixar mais claro, ficar mais fácil para quem for acompanhar o tutorial, que é: entre na pasta DevOps e execute os comandos a seguir para iniciar a configuração do ambiente. Por que entrar na pasta do DevOps? Porque é lá que estão os arquivos do Terraform, entendeu? Então, só para ficar mais fácil, a gente vai entrar na pasta, que lá estão todos os arquivos, e aí é só rodar, tá? Então é isso. Então a gente já subiu as imagens do front-end e do back-end, já criou, fez o build das imagens localmente, subiu para o Docker Hub, a gente criou a senha do app lá no Gmail, né, usando o Gmail, né, no Google. A gente criou o token na DigitalOcean, a gente já está autenticado na DigitalOcean, né? A gente também já autenticou no Docker Hub na hora de subir, para poder subir as imagens lá para o Docker Hub, tudo mais. E agora a gente vai rodar realmente os comandos do Terraform, tá? Então, primeira coisa, vamos entrar aqui, ó, no terminal cd
DevOps. Vamos entrar na pasta DevOps. Ó. Então os arquivos aí, ó. Dockerfile backend, Dockerfile frontend, main.tf, todos os arquivos de DevOps. Então CLS é essa pasta aqui que está aberta, esses arquivos todos aqui. Na hora que eu der um terraform init, você vai ver que já vai aparecer uma pasta e alguns arquivos aqui, ó. Daqui a pouco vai aparecer, ó, .terraform, já criou uma pasta aqui, ó. E vai criar alguns arquivinhos aqui também, ó. .terraform, .lock, .hcl e acho que só foram esses. Agora a gente pode dar um terraform validate para ver se está tudo certinho. Sucesso. Terraform plain. Ó, já criou aqui, ó. Cadê? Achei que tinha criado aqui um arquivo, mas não criou não. Beleza, ó. Aqui o Nginx, ó, que eu falei lá no início. Enfim, fechar aqui a pasta do front-end e deixar só o DevOps aqui aberto. Beleza, já rodamos o plain. Agora ele está dizendo, ó, agora rodar o Terraform Apply. Então, ó, Terraform Apply. Como eu já tô, como é que chama, logado, autenticado na DigitalOcean, vai dar tudo certo. Ele vai pedir aqui para confirmar, só dar um yes. Olha lá, já escrevi aqui yes, vou dar um enter. E aí vou dar um pause aqui enquanto ele cria, porque demora um pouco para ele criar o cluster com todos esses recursos aí. Tá vendo aqui, ó, ele criou terraform.tfstate. Criou aqui o terraform.tfstate.lock.info, né? Esse aqui eu já tinha mostrado. Então beleza, vou esperar acabar para a gente testar o nosso app e ver se ele vai rodar certinho. E olha, ele já criou. Isso aqui é o resultado do outputs desse cara daqui, ó. Esse arquivo aqui de saída. E aqui eu vou pegar a URL da aplicação. Tá aqui a aplicação rodando, ó, o IP aqui do nosso cluster, né, o IP que está sendo exposto, né? Eu vou dar um register, porque eu não tenho nenhum usuário ainda registrado. Eu vou criar um usuário aqui, só para testar. Eu tenho esse e-mail aqui. Eu quero ver se vai ser enviado direitinho depois que eu der um reset password. Aliás, pronto, vou registrar aqui. Beleza, aparentemente foi. Vamos ver. Vou botar a senha que eu defini. Beleza, tá funcionando. Hi Fluent Code. Tô logado. Então o registro está funcionando, o login está funcionando. Vamos fazer o teste agora do forgot. Vamos fingir que eu esqueci a senha. Vou pedir para redefinir. Opa. Ó, um e-mail foi enviado. Vou checar meu e-mail. Chegou aqui, ó.
como eu defini todcavalcante@gmail, quer dizer, eu criei aquela senha do app usando o meu e-mail todcavalcante@gmail, tá? E pedi, na hora do register, eu tô usando essa conta aqui, ó, k8sfluentcode@gmail. Agora eu vou redefinir a senha, vou clicar aqui, vamos ver se vai funcionar. Olá, por enquanto tudo certo, vamos ver aqui, vou redefinir a senha. Coloquei outra senha, vou dar um reset. E agora eu vou logar de novo com essa senha nova. Será que aqui, acho que ficou um espaço. Show de bola, tá funcionando perfeito. Aí, tô logado, já loguei com a senha nova. Então tá funcionando. E agora a gente pode dar um destroy para, né? Deixa eu mostrar aqui antes, só para vocês verem aqui, ó. A gente tem os droplets que foram criados. Olha lá, 2 droplets. A gente tem o load balancer aqui, né? E o cluster. Meu cluster. E eu vou destruir tudo isso, tá? Aqui eles cobram por tempo de uso, né? Então você pode criar e destruir seu cluster. Não funcionou, já destrói logo e testa algo diferente para ver se dá certo. Se não deu certo, já destrói, né? Porque se você deixar o cluster lá com problema funcionando, ele vai estar consumindo lá computação, memória e tudo mais, e isso vai ser cobrado. Então o ideal é que você... E é legal sempre, depois de dar um destroy, como a gente vai fazer agora, deixa eu dar logo, Terraform destroy. Ele vai perguntar, vai pedir para confirmar, vou dar um yes. E aí ele vai destruir tudo que foi criado, né, de recursos, né, com esses arquivos aí do Terraform. Olha lá. Yes, para ele deletar tudo. E pronto. Se você vier aqui, ó, já era o cluster, quer ver? Deixa eu dar um refresh. É sempre bom vocês virem aqui, dar uma conferida para ver se ficou algum recurso, sei lá, que não foi deletado. Ó, esse droplet parece que não foi deletado. Deixa eu dar um... Estranho, né? Era para ter sido deletado. E se acontecer com vocês, não sei exatamente por que aconteceu isso, não era para acontecer, fiz vários testes aqui, isso aqui era para ter sido deletado com destroy. Mas você pode vir aqui na mão e destruir o que tiver ficado, porque senão ele vai ficar cobrando lá no seu cartão. Então tem que tomar cuidado com essas coisas. Sempre bom dar esse confere igual eu fiz agora. Se eu tivesse dado mole, isso aqui ia ficar rodando e isso aconteceu comigo, porque ficou um recurso aqui foi um load balancer. Ficou aqui órfão, mas ficou lá, né, aqui, né, no caso no DigitalOcean. E aí ficou um mês lá rodando, e aí depois que eu fui ver, e aí gerou uma cobrança lá. Foi pouca coisa, mas desnecessário. Ó, load balance não tenho nada. Basicamente aqui que tem que ver Kubernetes, que é para ver se o cluster foi destruído, e foi. E aqui o droplet para saber se tem algum droplet ainda em funcionamento.
Aqui no networking, ó, VPC, você vê que tem duas VPCs. Isso aqui são padrão aqui da DigitalOcean, né? Qualquer conta tem esses dois VPC e você não consegue deletar isso aqui não, tá? E também não é cobrado, né? Então é só ficar ligado nos recursos que são cobrados, que é o Droplets, o Cluster, né? Que instanciou esses Droplets na criação do cluster, e o Networking, para saber se tem algum load balance ainda de bobeira. E antes de finalizar, eu quero só comentar uma coisinha, porque é o seguinte, eu fiz vários testes antes de montar essa aula, e nos primeiros testes eu primeiro criava o cluster, porque sempre dava erro quando eu rodava já aqui com todos os recursos, né, pedindo para criar todos os recursos aqui do terraform.tf. Então nas primeiras vezes eu comentava esse arquivo todo, né, para poder rodar o outputs e o variables, e só que na verdade é porque um recurso dependia do outro, né? Então na hora da criação dava problema por causa disso, porque um recurso esperava que outro recurso estivesse pronto e vice-versa, e aí acabava dando erro. E no Terraform a gente tem a possibilidade de ajustar essa questão de um recurso depender do outro com o Depends On, né? Com isso daqui, ó, você vê que tem 5 ocorrências aqui no deployment.tf, justamente para a gente poder criar um recurso, e se esse recurso depender de outro, ele consegue esperar até que o outro recurso esteja pronto, e assim por diante para cada recurso, né? Ele faz isso, ele espera. E aqui no main, como eu já falei, né, a gente precisou disso daqui. Eu até esqueci, né, de rodar essa parte aqui, ó. Como eu já destruí o cluster, mas eu esqueci de rodar isso daqui. Então no terminal, se o cluster existisse, eu iria rodar esse comando exatamente daqui, ó, né? Cadê? Docstl kubernetes cluster kubeconfig save meu cluster, porque esse comando ele salva as credenciais para que a gente consiga interagir com o cluster. Isso daqui ele fez internamente na hora de rodar os arquivos do Terraform, né? Mas para acessar daqui do meu terminal local o cluster lá na DigitalOcean, eu precisaria rodar também aqui. Aí ele vai salvar aqui as credenciais do meu cluster aqui no meu computador local, e daí eu consigo dar o kubectl get pods, o kubectl get services, né? E essa parte aqui também, ele espera o cluster ficar pronto, né? Porque eu só consigo aplicar os recursos, né, cada recurso desse, depois que o cluster estiver pronto. Então por isso que nas primeiras vezes eu não sabia direito como fazer, eu comecei a rodar com esses arquivos aqui o deployment comentado, para criar só o cluster sem nenhum recurso, depois aplicava o Terraform. Mas aí com os depend ons e com esse script aqui, né, eu consigo esperar o cluster ficar pronto para daí começar a aplicar os recursos, e se um recurso depender do outro, ele vai esperar por causa dos depends on. Então era isso que eu queria comentar por fim. Eu fico por aqui. Se tiverem curtido, divulguem nas redes sociais, divulguem com os amigos, compartilhem, sigam o Código Fluente nas redes sociais, façam doações, sigam a Scarlett Finch também, dêem uma sacada nela lá nas redes sociais dela, nos clipes, nas músicas. Aqui, ó, QR Code para doações, façam doações, importantíssimo para a gente seguir aqui com os tutoriais gratuitos. Esse link aqui também para doações. É isso, valeu, a gente se vê na próxima. Obrigado.